Êxodo capítulo 26. Levantarás o tabernáculo segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Versículo 30. As instruções dadas a Moisés para o santuário incluíam toda a estrutura que o guardaria da vista do povo comum. E dentre essa estrutura havia uma interna que impediria, inclusive os próprios sacerdotes, de acessar o lugar santíssimo. A respeito desse véu foi dito: o véu vos fará separação entre o santo lugar e o santo dos santos. Apenas o sumo sacerdote, uma vez por ano, poderia entrar no lugar santíssimo do santuário no dia da expiação. Veja Levítico capítulo 16, versículo 2, capítulo 23, versículo 28. Era extremamente importante que cada detalhe expresso da vontade de Deus com relação ao santuário fosse realizado segundo tudo o que ele havia dito a Moisés. A ordem era clara: vê, pois, que tudo faças segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Êxodo capítulo 25, versículo 40. Ou seja, obedeça. Era evidente que o Senhor estava com isso, transmitindo não somente medidas e características do que seria feito, mas havia uma mensagem aliada a cada palavra dita, como se cada cantinho do santuário fosse uma ilustração do que ele desejava que seu povo compreendesse. Não eram apenas móveis e cortinas de obra de artista, mas era o supremo artista revelando através do sistema de adoração de Israel que existem princípios e condições para a verdadeira adoração que não se limitam às estruturas em si, mas na nossa resposta às suas orientações, restrições e mandamentos. A repetição de ordens neste capítulo, farás, ajuntarás, levantarás, pendurarás, porás, é recorrente e aponta para a verdade, que é a obediência ao assim diz o Senhor. Infelizmente, adormecida por um evangelicalismo egoísta e por vezes até hedonista. Percebam que Deus foi metodicamente específico no que ele queria que fosse feito e que nada poderia fugir disso. Assim também foi nas ordens dadas a Noé, na construção da arca, por exemplo. Gênesis capítulo 6, versículos 11 ao 22. Imaginem se Noé houvesse negligenciado alguma das orientações de Deus e a humanidade poderia ter sido extinta. Sim, Deus requer de nós uma obediência voluntária e baseada no amor, mas também não impede que os resultados trágicos da desobediência aconteçam. Percebem, amados? Jesus foi o nosso perfeito exemplo de obediência em amor. Acredito que o que mais nos tem atrapalhado de aprender de Cristo é deixar de olhar para Ele através da Sua palavra para olhar para um Cristo criado pelas ideias e gostos humanos. Quando Jesus disse que surgiriam falsos cristos e falsos profetas, Mateus capítulo 24, versículo 24, ele não apenas apontou para a falsidade de homens que se diriam o próprio Cristo, mas para a construção ideológica de cristos humanizados que amam, sentem e reagem como o próprio homem. Meus irmãos, enquanto não formos homens e mulheres, jovens e crianças, que têm familiaridade com as Escrituras, que buscam ao Senhor de todo o coração e que são submissos à ação e disciplina do Espírito Santo, nunca vamos entender ou experimentar as bênçãos da verdadeira obediência, aquela que é resultado da alegria da salvação em Cristo Jesus. Foi quando nosso Salvador morreu com o coração dilacerado pelos nossos pecados que o véu do santuário se rasgou em duas partes de alto a baixo. Mateus capítulo 27, versículo 51. Aquele que a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Filipenses capítulo 2, versículo 8. Foi o mesmo que ordenou tudo o que tinha de ser feito no santuário terrestre, como uma maquete ilustrativa do seu plano de redenção da raça humana. O véu já cumpriu o seu propósito e o santuário terrestre não mais existe, mas a responsabilidade
de sermos sacerdócio real, 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, e santuário do Espírito Santo, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, nos diz que o Senhor tem um trabalho para nós, e este consiste em habilitar para o Senhor um povo preparado. Lucas capítulo 1, versículo 17. E só conseguiremos realizá-lo com o auxílio do Espírito Santo. E por sua vez, Deus só concede o seu Espírito aos que lhe obedecem. Atos capítulo 5, versículo 32. Jesus está às portas, amados. Estudemos a palavra com mais oração e diligência, assentados aos pés de Cristo e sempre dispostos a dele aprender, custe o que custar. Oremos, amados. Pai Celestial, nosso amado Deus, a Tua palavra emana luz e sabedoria para aqueles que de todo o coração têm Te buscado. E nós queremos Te buscar de todo o nosso coração e perseverar em aprender do nosso Salvador, através das Escrituras, e em como estarmos preparados e preparando outros para a Tua volta. Que o Teu Espírito seja o dono da nossa vida, para que a nossa obediência a Ti seja voluntária, espontânea e fiel em Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Vigiemos e oremos. Bom dia, fiéis servos de Cristo. Oremos pelo batismo do Espírito Santo. Oremos uns pelos outros. Rosana Garcia Barros.